Boa tarde, meu nome é Bruno, fazendo trabalho junto com o Ricardo, que na sequência vai estar apresentando a parte de processamento dos dados. O nosso trabalho era inicialmente para utilizar a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, mas em conversa com o professor, a gente preferiu adotar a nossa base de dados, principalmente a de volume faturado. E para isso a gente usou duas bases, que é do volume faturado comercial dos últimos 24 meses e do volume faturado público dos últimos 12 meses. O nosso objetivo é buscar a previsão do consumo através de uma regressão linear, bem como analisar os dados classificando em estruturas tarifárias que a gente possui, de 0 a 10, de 10 a 25, 25 a 50, 50 para cima, e pelos métodos explícitos da árvore de decisão e da regressão ver qual que vai ser a acurácia maior. A nossa base de dados, como eu comentei, são duas planilhas de Excel. A do comercial de 24 meses a gente tem mais de 2.062 dados, e dado público temos 602 dados. Essas duas planilhas públicas e comercial possuem dados faltantes. A gente não alimentou eles, justamente porque num período de 12 meses ou 24 meses que foram nossos estudos, existem situações onde o comércio abre, o comércio fecha, então eles ficam um pouco falhados dentro da nossa base de dados, mas a gente preferiu não estar preenchendo dados faltantes, porque realmente isso não acontece na vida real. A próxima etapa será falar sobre os modelos, e o Ricardo vai estar tocando sobre o assunto. Bem, dando sequência aqui ao que o engenheiro Bruno relatou, então na parte de modelos, que são os processamentos, na regressão linear nós usamos o algoritmo de regressão para previsão do coeficiente de determinação, que será falado ali no próximo tema. Regressão logística, na qual foi usado o algoritmo de classificação, e árvore de decisão, que usou o algoritmo também de classificação. Dando sequência no processamento, a regressão linear referente ao R ao quadrado, que significa coeficiente de determinação, o comercial deu 93,8% e o público deu 95,8%. A regressão logística no comercial deu 92,4% e no público deu 99,3%. E a acurácia na categoria comercial deu aproximadamente 80% e no público deu 99,4%. Então a gente conclui que a acurácia pode estar relacionada com a quantidade de dados faltantes. Então aqui se observa que você tem aqui, no caso da categoria comercial, 2.062 matrículas, mas que foram trabalhadas 1.692. Então aqui a gente observa que em torno de 370 matrículas estão faltantes, por diversos motivos apontados ali pelo engenheiro Bruno, que pode ser, às vezes o comércio fechou, está sem informação na matrícula temporária, porque está com o comércio fechado, e observa-se que no caso da categoria pública, quase 100% delas foram preenchidas. Ali veja que de 565 matrículas, 540 foram preenchidas, Então foi dados faltantes de 25 matrículas, em torno de 5% das matrículas que foram faltantes, e na outra foram mais de 15% no caso da categoria comercial, Então agora nós vamos explicar ali como é que foi feito no Orange as etapas da análise de dados brutos, informação e conhecimento. Dando sequência aqui no Orange sobre a apresentação dos dados, então aqui no caso da categoria comercial, os dados brutos foram inseridos aqui no arquivo, são demonstrados aqui no Data Table, Você pode ver que tem matrículas, fonte própria, índice, categorias. Nesse caso, todas as categorias, toda a categoria são comercial nesse caso. O Discretize considera, veja que nós estamos considerando análise de pequena estrutura, de pequeno perfil de consumo, de médio e de grande, menor que 10, de 10 a 25, de 25 a 50 e de 50 a mais, E aí nós montamos aqui de novo a Data Table,
referente à situação por cada volume faturado 1, 2, 3, a distribuição disso de cada volume faturado. Então veja que o volume faturado menor que 10, aqui no volume faturado 1 foi o que mais ocorreu, né? E assim por diante, certo? E aqui a gente fez um teste com regressão linear, do qual deu 93,8% de teste de nível de significância, né? E depois foi feita uma simulação para o 24º mês, né? Conforme é feito pelo algoritmo de regressão, certo? Aí nós pegamos aqui essa base de dados nessa tabela, fizemos teste de treinamento, no caso a regressão logística e a árvore de decisão, né? Nós vimos que no teste de acurácia a regressão logística deu 93,7%, né? Aqui estão a demonstração dos dados da organização desses dados, né? Considerando o volume faturado, aqui está o zoom, né? Então, volume faturado 23, a distribuição, consumo menor que 10, entre 10 e 25, ou maior de 10 que 25, né? Está aqui a distribuição dentro da árvore de decisão, né? E a matriz de confusão, no caso que tem 380 menos matrículas, né? Decorrentes de ser dados faltantes, né? Por aqueles motivos já apontados, por falta de informação do comércio, zero consumo, né? Então veja que nós conseguimos 1.692 matrículas, né? Veja que de 830, 762 consomem menos que 10 metros cúbicos, né? Uma redução aqui de 10% a menos, né? E aqui veja que de 10 a 25 eu tenho 353 matrículas, no total de 467 e assim por diante, certo? Então veja que o nível de significância aqui, ou depois conforme a apresentação na categoria pública, é menor, provavelmente decorrência por causa desses dados faltantes aqui da categoria comercial.